Os números detêm um poder profundo. Eles são a linguagem universal, uma forma de comunicação que transcende barreiras culturais e linguísticas. Eles quantificam nosso mundo, medem nossas experiências e revelam os padrões ocultos do universo. Desde a contagem do tempo até a medição de distâncias, os números estão em toda parte. Entre essas maravilhas numéricas, o 3, o 6 e o 9 se destacam, cativando a imaginação de místicos, matemáticos e um certo inventor visionário chamado Nikola Tesla. Esses números parecem possuir uma qualidade quase mágica. Para Tesla, esses números não eram meros símbolos, mas chaves para desvendar os segredos do cosmos. Ele via neles um padrão universal, uma espécie de código que poderia revelar os mistérios do universo. Ele acreditava que eles continham o projeto para uma compreensão mais profunda da realidade. Para ele, o 3, o 6 e o 9 eram mais do que números. Eram a essência da criação. Tesla, um homem que parecia conversar com raios e fazer amizade com a eletricidade, era conhecido por suas excentricidades. Ele era um gênio incompreendido, cujas ideias muitas vezes estavam à frente de seu tempo. Sua obsessão com 3, 6 e 9 era uma dessas peculiaridades. Ele acreditava que esses números tinham um significado especial, uma conexão com as forças fundamentais do universo. Ele circulava edifícios 3 vezes antes de entrar e insistia em quartos de hotel com números divisíveis por 3 e tomava decisões com base nesses padrões numéricos. Para ele, esses rituais não eram meras superstições, mas práticas baseadas em uma compreensão mais profunda. Enquanto alguns descartavam esses hábitos como mera superstição, Tesla via algo mais profundo. Um código oculto, uma linguagem matemática entrelaçada na estrutura da existência. Ele acreditava que esses números eram a chave para entender o universo. Esse fascínio originava de sua crença de que esses números representavam forças ou vibrações fundamentais que governavam o universo. Ele via esses padrões em todos os aspectos da vida. Ele os via refletidos nos ciclos da natureza, nas leis da física e até na estrutura do átomo. Para Tesla, o 3, o 6 e o 9 eram a chave para desvendar os segredos do cosmos. A convicção de Tesla era que, ao compreender e aproveitar esses padrões numéricos, a humanidade poderia desbloquear avanços tecnológicos inimagináveis e acessar a própria fonte da criação. Ele acreditava que esses números continham o segredo para um futuro mais brilhante e inovador. O fascínio de Tesla pelos números 3, 6 e 9 não estava enraizado na numerologia, mas em sua profunda compreensão da matemática e da física. Ele acreditava que esses números continham a chave para desvendar os segredos do universo. Ele via esses números como representando princípios fundamentais que governavam a energia, a frequência e a vibração. Para Tesla, a matemática não era apenas uma ferramenta, mas uma linguagem universal que descrevia a essência da realidade. O número 3, por exemplo, aparecia em inúmeros fenômenos naturais. As 3 dimensões do espaço, os 3 estados físicos da matéria e a tríade de cores primárias. Ele via a repetição do número 3 como um padrão que se repetia em diferentes escalas e contextos. 6, sendo o dobro de 3, representava uma duplicação dessa força fundamental, uma ressonância harmônica que amplificava seus efeitos. Tesla acreditava que essa duplicação era crucial para entender como as energias se multiplicavam e interagiam. 9, como 3 vezes 3, significava uma intensificação ainda maior, um pico de energia e potencial. Para Tesla, o número 9 era o ápice da compreensão energética, um ponto onde as forças do universo se concentravam. Para Tesla, esses números não eram apenas conceitos abstratos, mas forças tangíveis que podiam ser aproveitadas e manipuladas. Ele via a matemática como uma ferramenta para moldar a realidade, transformando teoria em prática.
Ele acreditava que o universo era uma sinfonia de vibrações. E esses números eram as notas musicais principais. Cada número tinha um papel específico na composição cósmica, criando harmonia e ordem. Ao entender seus relacionamentos e interações, a humanidade poderia aprender a compor suas próprias maravilhas tecnológicas. Tesla via um futuro onde a ciência e a matemática se uniriam para criar avanços inimagináveis. Esse conceito era central para suas invenções, muitas das quais baseadas nos princípios de ressonância e frequência. Ele acreditava que, ao dominar esses princípios, a humanidade poderia alcançar um novo nível de progresso tecnológico e espiritual. O mundo natural é repleto de exemplos que sustentam o fascínio de Tesla pelos números 3, 6 e 9. Esses números, para Tesla, não eram apenas figuras matemáticas, mas chaves para entender os segredos do universo. Observe a estrutura dos flocos de neve. Cada um, uma obra-prima única de simetria sêxtupla. Cada floco de neve, com sua complexidade e beleza, reflete a precisão matemática da natureza. Ou as células hexagonais de um favo de mel, um testemunho do uso eficiente da natureza do espaço e dos recursos. As abelhas, com sua engenharia natural, criam estruturas que maximizam a eficiência e a durabilidade. Até mesmo o corpo humano exibe esses padrões, desde os 3 ossos no ouvido interno até a estrutura hexagonal do DNA. A complexidade do corpo humano é um reflexo da ordem matemática que permeia toda a vida. Esses padrões não são coincidências, mas expressões de princípios matemáticos subjacentes que governam o universo. A matemática é a linguagem universal que descreve a harmonia e a ordem do cosmos. Eles são a linguagem da natureza, uma linguagem que Tesla acreditava que poderia ser decifrada e utilizada. Ele via esses padrões como um código que, se compreendido, poderia revelar os segredos mais profundos da existência. Ele via o universo como um grande sistema interconectado, onde a energia fluía e vibrava de acordo com frequências específicas. Essas frequências, para Tesla, eram a chave para desbloquear um potencial ilimitado. Ao compreender essas frequências, ele acreditava que poderíamos acessar a própria força vital do cosmos e desvendar seus segredos. Tesla via a energia como a essência da vida, uma força que poderia ser manipulada para o bem da humanidade. Foi essa crença que alimentou sua busca incessante por conhecimento e sua dedicação inabalável em expandir as fronteiras da ciência e da tecnologia. Tesla estava convencido de que, ao entender essas forças, poderíamos transformar o mundo de maneiras inimagináveis. A genialidade de Tesla residia não apenas em sua proeza científica, mas também em sua imaginação ilimitada. Ele acreditava que a imaginação era a ponte entre o mundo intangível das ideias e o reino tangível da realidade. Era a chave para desvendar os segredos do universo e trazer invenções que poderiam mudar o mundo. Ele afirmava possuir uma memória fotográfica, o que lhe permitia visualizar suas invenções em detalhes meticulosos antes mesmo de colocar a caneta no papel. Ele construía, testava e refinava mentalmente seus projetos dentro do teatro de sua mente, eliminando a necessidade de incontáveis protótipos físicos. Esse processo, para Tesla, era tão real quanto se estivesse trabalhando com objetos físicos. Ele entendia que a mente era um terreno fértil para a criação e que, ao aproveitar o poder da imaginação, tudo era possível.